Caião, eu só comecei a ver o engano quando eu estava... Perdão, eu só comecei a ver o engano que eu estava nele quando eu comecei a ler a Bíblia. Aí ele bota entre parênteses, Evangelho. Uhum. Aqui em casa com as crianças e minha mulher, sugerido pelo Papo de Graça. Uhum. Antes disso, eram só versículos isolados e palavras de púlpito. Tudo sistematizado. É. Eu tô indo às vezes lá no Bregantinho, aqui em São Paulo. Tá muito bom. Pra mim, tá ótimo. E o nome dele é o seguinte, só ouvia editado. O cara... Ainda criaram uma coisa, há uns 50 anos atrás, que era a tal da caixinha de promessas. Então tinha crente que comprava aquela caixinha, que vendia nas livrarias evangélicas, não sei se ainda vende, uma caixinhazinha assim, e cheia de versículozinhos da Bíblia dentro. Centenas de versículos numas tirinhas, parecia um dessas sortes que vem... Tipo sorteio de amigo oculto. Não, dessas sortes que vem no biscoitinho japonês. No biscoitinho chinês. Chinês. Só que eram mais grossinhos e eram versículozinhos da Bíblia. Sim. Eu conheci, assim que eu me converti, dezenas e centenas de pessoas que não liam a palavra. Elas só pegavam a caixinha de promessa. Elas diziam com todo aquele orgulho devocional, não, todas as manhãs antes de eu sair, eu vou na minha caixinha de promessa e tiro o meu versículo do dia. Leio para mim e leio para toda a minha família. Boto lá de novo. Então era assim que o cara vivia. De uma caixinha de edições, de versículozinhos do dia. Que para ele eram quase todos versículos super positivos, era uma espécie de caixinha de autoajuda. Então era tu conseguirás, tu vencerás, Senhor é contigo, toda arma tramada contra ti cairá por terra. Quando tu passares pelas águas, elas não te afogarão, nem pelo fogo. Então eram versículos assim, para cima. E o cara pegava aquilo ali, lia e dizia, eu vou. Agora, a palavra, ler mesmo de carreirinha, quase ninguém lê. Nessa geração, ninguém. Quem lê vai ser transformado. Quem pegar o Novo Testamento sem mistério, só considere isso, Jesus é tudo. É a partir dele que tudo gira. E leia. Acabou. Mas se você é cristão, você não vai ter nada contra eu lhe dizer que Jesus é tudo, né? Ou não, ele é mais ou menos. Ou ele é tudo? Se ele é tudo, sabendo disso, leia o Novo Testamento. Leia muitas vezes. Depois leia o Velho, sabendo que Jesus é a consumação do que estava ansiado, desejado lá, Jesus consumou. Aí, leia. E você não cairá em engano. Agora, quem não fizer assim, meu Deus, só vai receber editado. Só o vídeo que diz o que não se disse. Só a pregação que diz o que Deus não disse. Certo, gente? É simples assim. E aí? É isso aí. Ontem eu li em João que Jesus falou com aquela mulher da cisterna. Tava puxando água, que eu sou água viva, vou te dar água viva. E o pessoal aí com gotas de sabedoria. Gotas de sabedoria. Né? Não tem aquele livrinho? Tem. É a caixinha. E Jesus é água viva. Hoje em dia até o Paulo Coelho virou São Paulo Coelho. Os caras andam com os livros pocketbook. Gotas de sabedoria. Aí leio aquilo ali e memorizo. Esse é o meu tema do dia. Eu recebo ali no Facebook um monte de dizeres de um monte de gente. Quase todos eles eu tenho que dizer, olha, Jesus é quem disse isso. O cara não está dizendo nada novo, às vezes ainda diz diminuído, piorado. Você tem que acrescentar uma coisa a mais para não ficar tão diminuído. E a palavra está lotada de realidades que dizem tudo. Agora, ninguém tem que viver de fragmentação bíblica. Nessa era da fragmentação, a tendência a ficar com fragmentos é enorme. Você tem que ser uma pessoa da totalidade e criar um corpo de consciência segundo Jesus na sua mente, que é o que vai preservar você no fim de tudo. É se você carregar essa divina semente, com Cristo crescendo em você. E aí? É isso aí. O Facebook tá cheio disso, né, cara? Só tá. Gotinhas. Papelzinho. Aqueles, né? Enfim.
Caião, a palavra, aspas, buscai o reino e sua justiça, o que quer dizer? Eu não entendo essa edição. Mas não tem edição. Pois entendo ser coisas iguais. Reino de Deus, reino dos céus, senhorio de Cristo, tudo isso é sinônimo, é a mesma coisa. Obediência ao Evangelho, tudo isso é a mesma coisa. Quando Jesus diz em Lucas o reino de Deus, ou em Marcos, ou em Mateus ele fala o reino dos céus, ele está falando da mesma coisa. O reino dos céus é o reinado da soberania de Deus no coração humano. O reino de Deus está dentro de nós, é o que Jesus diz em Lucas 17, está dentro de vocês. Em João ele diz que o reino se estabelece em nós quando o Espírito Santo nos habita, nos cela, como Paulo diz em Efésios 1, 13 e 14, com o selo da promessa. Isso também é equivalente a entrar no reino de Deus, é equivalente a nascer de novo, a ter a mente regenerada, a crer no Evangelho. São todas expressões sinônimas. Ninguém tem que ficar criando em cima de dizeres situações novas para as quais Jesus nem o Novo Testamento estão apresentando nenhum conteúdo, senão o conteúdo todo. Mas os teólogos entraram numa de separar reino dos céus de reino de Deus, aí depois vem aqueles que criaram o reino de Deus como projeção social no tempo da teologia da libertação. Aí já tinha aqueles que só pensavam em reino de Deus como intimismo do coração, sem nenhuma implicação na vida. Quando na realidade o Evangelho chama de reino de Deus a toda obediência interior ou externa minha ao que signifique consciência do Evangelho, e chama de reino de Deus esse olhar transformado que vê a vida a partir de Jesus. Quem quer que tenha esse olhar transformado, que veja a vida a partir de Jesus, nasceu de novo, se converteu, se foi regenerado, entrou no reino de Deus. Tudo é a mesma coisa. Entendeu, gente boa? Caio, o cara falou assim, Caio, eu tenho essa caixinha. Tem essa Hoje, caixinha. graças a Deus, com a sua ajuda, eu leio a palavra. Amém. Que bom. Olha eu isso. Queria que todo mundo lesse, sabe? Eles pudessem parar de ler tudo e só ler o Novo Testamento um tempo. Ler. Olha, a revolução que aconteceria não teria medidas se toda pessoinha que está aqui me vendo agora decidisse que nesse início de março, que começa hoje, dia 1º, você vai ler tantas vezes o Novo Testamento quantas você conseguiria ler de revistas, sabe? Eu vou tornar bem básico. Faz de conta que é a Caras, que é quem, que é Veja, isto é, Contigo, Época, super interessante. Leia de cabo a rabo. Acabou um articulista, comece a ler outro articulista. Acabou o articulista Marcos, comece a ler o outro articulista Lucas. Valendo, como se fosse um livro. Leia de ponta a ponta. Eu duvido que você vai continuar a mesma pessoa. Duvido que você no final não vai dizer isso não tem nada a ver com o Caio, o que me aconteceu. Tem a ver exclusivamente com o Novo Testamento, com que a palavra me iluminou. Eu desafio todo mundo a fazer isso. Se no final você quiser voltar e dizer, olha, eu li e reli a palavra muitas vezes, e você está trabalhando contra o Evangelho, venha e me diga isto. Mas você não conseguirá, porque você vai entender, por você mesmo, o significado simples, esmagador, revolucionário do Evangelho. Mas para isso, aceite o desafio. Neste mês de março, leia tantas vezes quantas você consiga o Novo Testamento. Topa? Topa fazer isso? Lê tantas vezes quantas você consiga. Só o Novo Testamento. De Mateus ao Apocalipse. Leia. Tome esse compromisso com você mesmo e comigo. Vamos ver como você começa abril. Se 1º de abril vai ser dia de mentira ou se vai ser dia de verdade na sua